Fala pessoal, meu nome é David Vanderlei, eu sou fotógrafo da equipe Vanderleis. E antes de mais nada eu quero já pedir desculpas pelo tempo que eu vim, que eu levei para gravar esse novo vídeo, tá? É que aconteceram alguns imprevistos, problemas que tivemos com o equipamento de filmagem da gente. Minha esposa está mais uma vez grávida e teve um problema nesses 3 primeiros meses, e também estamos dando atenção aos nossos prazos, dos clientes. E justamente sobre prazo que eu vim gravar esse novo vídeo aqui, tá? Então espero que vocês gostem do conteúdo e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu vim aqui gravar esse vídeo para falar justamente sobre prazos, tá? Existem muitas dúvidas dos clientes, dos noivos, com relação a quanto tempo antes do casamento realizar o pré, tá? Não tem um padrão. Eu gosto de fazer com 40 dias antes, com aproximadamente 2 a 3 meses antes para realizar esse pré-casamento, tá? Porque é um tempo bacana que a gente vai ter para editar as imagens, se existir porventura algum imprevisto que seja necessário a remarcação deste ensaio, já será possível, tá? Porque aí tem um tempinho antes para realizar esse ensaio. Então 2, 3 meses antes é o suficiente para realizar esse ensaio. Pode ser marcado para um mês antes? Pode, mas é bom que não, para evitar, como eu disse, esses imprevistos que pode ocasionar em uma remarcação em que o fotógrafo não vai ter disponibilidade, e isso aí vai ser complicado, vai ficar nessa dificuldade. Um vai poder, o cliente vai poder, o profissional não vai poder, então é bom evitar esses imprevistos, tá? Marca com um tempinho antes, 2, 3 meses antes é o ideal, tá? Outra dúvida muito frequente é com relação, já falando do casamento, outra dúvida muito frequente é com relação a quanto tempo o profissional vai ter para te entregar as fotos, as quais deverão ir para o álbum, tá? No caso, te entregar as fotos do casamento, as miniaturas, tá? Eu costumo pedir 40 dias, e aí esse tempo que a gente pede é para trabalhar nas imagens, tipo editar as imagens, deixar uma qualidade boa, apagar aquelas que não ficaram legais, perderam foco e tal. Fotos muito repetidas também, a gente acaba apagando, deixando só algumas ali que realmente vai enriquecer o seu álbum e que vai servir realmente para você. Tá? Então a gente pede um prazo de 40, digo a gente da equipe Vanderleis, e eu como fotógrafo peço 40 dias para te entregar as imagens, tá? Como eu disse, vai depender do profissional, tem uns que trabalham com mais, outros trabalham com menos, então isso é o cliente que vai ter que tirar essa dúvida com o profissional, tá? E aí depois que passou esse prazo, que eu te entreguei as imagens, eu vou me referir a ti como se eu estivesse falando com você, cliente, tá? Mas isso também vai servir para os profissionais que estão começando na área, que já estão começando a vender álbuns e tal, que é interessante que vocês tenham essa base, tá? Então depois que passa esse tempo de entrega a seleção, te entrego as imagens para que você faça a seleção das fotos, as quais deverão ir para o álbum, inicia um outro prazo, que é o prazo em que você, cliente, vai entregar ao profissional as imagens, a seleção, tá? Isso também vai depender dos prazos de cada profissional, ok? Então é basicamente isso. Com relação às imagens, é isso. Só um resuminho rapidinho, tá? Inicialmente, o pré-casamento eu costumo pedir que agendem 2 a 3 meses antes do casamento, tá? O prazo para a entrega das fotos, as quais deverão ser feita a seleção, a gente pede 40 dias para selecionar as imagens boas do casamento e te entregar. E aí eu não vou falar sobre prazo com relação ao prazo que você, cliente, vai ter para entregar ao profissional, que isso é muito pessoal, então houve muitas diferenças de datas, então eu prefiro não questionar. Converse com o seu profissional, ele vai te orientar melhor. Beleza, então agora eu vou falar sobre os nossos prazos, tá? Uma coisa mais precisa mais nossa. Tem o prazo principal, que é o prazo para entrega do material, tá? Então uma coisa bem interessante de ser ressaltada é com relação o prazo de entregar o material não pode ser você não pode, cliente, acreditar que o prazo iniciou desde o dia do casamento, tá? Quando é que o prazo de entrega do material se inicia? A partir do dia em que você entrega a seleção para o profissional, ok? Então isso é uma coisa padrão. Não dá para ter um prazo dar uma certeza de um prazo contando desde a assinatura do contrato. Não faz sentido, tá? Então normalmente o prazo para entrega do material vai se iniciar no dia em que você entregar a seleção das quais deverão ir para o álbum.
ok? Então depois que você entregou a seleção das fotos, as quais deverão ir para o álbum, inicia aí o prazo para o profissional te entregar o material. E aí vai depender realmente de cada profissional. 2, 3, 4, 6, 7 meses, enfim, eu não sei como é que isso o profissional vendeu. Mas isso é muito pessoal de cada profissional. Então converse, veja, tenha noção de quantos dias ele vai te pedir, tá? E você concorda ou não, enfim, você tem essa liberdade e é você que está pagando, então você pode exigir, né? E o profissional pode aceitar ou não suas exigências. Uma dúvida muito frequente também é com relação a pagamento. Eu não sei nem se deveria estar constando nesse vídeo aqui, tá? Mas eu acho interessante também, já que se refere a prazo. Há muita dúvida com relação aos pagamentos. Tem clientes que optam por pagar tanto até o dia do casamento, outros optam por quitar até o dia do casamento. Também vai depender do profissional. Eu costumo fechar uma porcentagem de entrada no ato da contratação, tantos por cento até o dia do casamento e tantos por cento com o tempo depois do casamento. Então isso aí vai depender realmente de como é que vou ter a conversa que eu vou ter com o cliente, tá? Então não dá para ter um padrão, mas não existe um padrão para quando que se deve pagar, quando ou quanto que se deve pagar. Então isso realmente tem que ser uma conversa com o profissional. E tem, lógico, chegar a uma conclusão e que seja uma conclusão amigável, tá? Porque quando se fala em dinheiro há muita confusão, há muitas chateações. Então é bom evitar isso e trabalhar de uma forma bem tranquila, com diálogo, e chegarão com certeza a uma conclusão. E eu quero deixar bem claro aqui que todas essas informações que eu falei foi com base da forma que nós trabalhamos, nós da equipe Wanderleis trabalhamos, e alguns colegas, porque eu fiz algumas perguntas e eles me responderam que o trabalhar dele é parecido com o nosso. Então é com base no que eu tenho acreditado que funciona, tá? Pode existir coisas diferentes do que eu falei aqui, tá? Não é regra, mais uma vez eu repito, não é regra as formas que eu disse aqui, tá? Então o ideal mesmo é que você tenha uma conversa bacana com o seu profissional e vejam de uma forma mais amigável todos esses prazos, como funciona. E mais uma vez eu repito, tire suas dúvidas com relação a prazos, pode me perguntar, eu tentarei esclarecer da melhor forma possível, tá? Eu tirei, como eu falei, dúvida com outros profissionais, então eu tenho uma base boa como é que funciona o prazo de cada profissional, tá? Então não fique nessa dúvida. Perguntem, fale comigo pelo Facebook, pelo inbox, eu dei essa liberdade para que vocês venham falar comigo pelo inbox, tá? Eu acredito que seja só esse o conteúdo. Em breve eu estarei trazendo um novo vídeo para falar um pouco sobre álbum, tá? E aí esse é um assunto para o próximo vídeo. Beleza, galera? Mais uma vez, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!